todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das e nós estamos aqui continuando essa saga sobre o conhecimento. Como é que eu posso conhecer? Sobre a epistemologia, os passos de como eu posso conhecer, como isso foi investigado tanto no Ocidente quanto no Oriente. Nosso objetivo é fazer essa comparação aqui nessa série de videoaulas intitulada Como vocês já sabem, o título é uma referência ao John Locke, que escreveu o ensaio sobre o entendimento humano. Nós vamos ver através da história no Ocidente, como se desenvolveu a filosofia, como se desenvolveu a busca do homem pelo conhecimento, como é que ele pode conhecer, quais são os meios de adquirir conhecimento, como isso chegou a um ponto, especialmente aqui com o David Hume, que é a aula de hoje, como isso chegou a um ponto onde se estagnou, descambou para um radicalismo, um ceticismo radical, uma aporia total. O Hume vai chegar a declarar que é impossível conhecer, e como essas questões sempre foram cônscias, sempre houve entendimento disso, mas como os rishis, como os sábios, como os Vedas no Antigo Oriente, no hinduísmo, especialmente os Vedas, o Vaishnavismo nos textos Vaishnavas, como o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, sempre souberam dividir muito bem essas questões de aquisição de conhecimento, como eu posso conhecer, e eles conseguiram desenvolver uma terceira via para o conhecimento. Além da razão, além dos sentidos empíricos, existe uma terceira possibilidade de se conhecer. Então isso a gente vai desenvolver ao longo de toda essa bateria de videoaulas, mas hoje especificamente a gente vai estar focado no nosso querido, nosso amado, nosso idolatrado, não é o Mahakrishna não, o nosso querido David Hume. Então hoje é o capítulo 6, David Hume e a natureza humana. Introdução. Com David Hume, o empirismo chega a seus limites. Livrando-se de qualquer lapso racionalista ou de cunho religioso, o filósofo se desvencilha de qualquer exagero metafísico, filosófico, teológico também poderia ser dito, despertando o entendimento de qualquer sono dogmático e se tornando a aurora da crítica da razão pura, que será o texto do Kant, que a gente vai trabalhar mais para frente, que tem uma posição ímpar nessa história da filosofia, nessa história do pensamento e do entendimento humano no Ocidente. Como que o Immanuel Kant vai resolver essa questão, essa celeuma, essa briga, esse embate entre empiristas e racionalistas. Para você que está achando essa questão empirista, racionalista, imanente, transcendente, Platão, Aristóteles um pouco complicado, por favor assista as videoaulas anteriores até chegar aqui. Aqui o Bertrand Russell, filósofo inglês, falando sobre o seu herói, o David Hume. Ele é um dos filósofos mais importantes, pois levou à sua conclusão lógica a filosofia empírica de Locke e Berkeley, e ao fazê-la coerente consigo mesma, tornou-a incrível. Incrível no sentido que é difícil de acreditar. Representa ele, em certo sentido, um ponto morto. Em sua direção é impossível seguir adiante. Refutá-lo tem sido, desde que começou a escrever, um passatempo favorito entre os metafísicos. De minha parte, não acho convincente nenhuma dessas refutações. Não obstante, não posso senão esperar que alguma coisa menos cética do que o sistema de Hume possa ser descoberta.
Como o destino é irônico e geralmente foge aos domínios do autor, às consequências históricas e antropológicas de sua obra, assim como as forças de uma tormenta, as fúrias do vento ou de um rio transbordante são imprevisíveis e passivos de apenas serem lamentados seus efeitos aos homens, Hume acabaria coroando a vitória da razão cética, demonstrando como o homem é restringido em sua tentativa de concretizar a metafísica como uma ciência real e aplicável, sendo um dos grandes marcos a dar as primeiras estocadas fatais em Deus, Gott ist tot, como seria declarado por Nietzsche em seu Zaratustra. David Hume Gorducho nasceu no ano de 1711 em Edimburgo, na Escócia, filho de pai advogado, bom nascimento, e dono de uma pequena propriedade rural em Nine Wells. Seu potencial precoce o fez se apaixonar pela leitura dos clássicos e da filosofia e muito cedo ingressa na Universidade de Edimburgo, se dedicando aos respectivos estudos literários. Em 1737 vai à Inglaterra, em Londres, e prepara os esboços de sua grande obra, o Tratado da Natureza Humana, cujos 2 primeiros volumes foram publicados em 1739 e a publicação de um terceiro volume para o ano seguinte. A obra não consegue alcançar praticamente nenhuma repercussão, com exceção posterior que cairia nas graças de Kant, Adam Smith, um dos economistas, influenciar Marx, e posteriormente Bertrand Russell. O que vai fazer sucesso era um volume sobre a história inglesa, história britânica, do David Hume, mas que hoje em dia também está em desuso. Em 1745, Hume também vê recusada a sua candidatura a professor de ética da Universidade de Edimburgo, sob as alegações de ceticismo, infidelidade, heresia e ateísmo. Todas as acusações tendo como base sua obra, seu Tratado da Natureza Humana. No mesmo ano tentaria ocupar a cadeira de Lógica da Universidade de Glasgow, pretensão igualmente rechaçada sob as mesmas acusações, entre as quais o ateísmo. Então o Hume vai se destacar, ou vai se manter mais nesse momento, sendo auxiliar, sendo o diplomata de um general mais para frente, mais como catedrático, como filósofo, como professor de filosofia, ele só foi chutado por ser ateísta. Em seu Tratado da Natureza Humana, Hume parte em sua introdução por uma sagaz e preocupada observação no campo da filosofia e das ciências, não só com o que ocorria em seu tempo, mas com análises que demonstram sintomas genéricos em tal setor, dissecando o processo de filosofar, o qual é totalmente subserviente à figura do filósofo. Nada é mais corrente, mais natural, do que aqueles que pretendem descobrir algo novo para o mundo no campo da filosofia e das ciências, e insinuarem o louvor de seus próprios sistemas, desacreditando todos aqueles anteriormente apresentados. Você já fala mal de todo mundo que vem antes, coloca um monte de defeito, mas o meu é muito bom. Assim torna-se insigne o projeto de parricídio, ou seja, assassinar o pai, o filósofo predecessor, como marco do submundo da produção intelectual, da conquista do reconhecimento de filósofo, onde o novo autor tem que refutar o velho autor num infindável jogo tautológico. O cachorro correndo atrás do rabo, e fica essa coisa circular. Apontando os defeitos e os problemas do sistema de sua época, o filósofo traz à tona um novo sistema de possíveis soluções, até que, em decorrência do fluir e do impermanecer, o devir, novos problemas se metamorfoseiam e a roda circular se projeta com mais do mesmo novamente. Aqui citação do Hume,
Não é preciso possuir um conhecimento muito profundo para descobrir a atual imperfeição das ciências. A própria multidão das ruas pode aperceber-se pelo barulho e clamor que escuta de que lá dentro nem tudo ocorre bem. Não há coisa nenhuma que não seja objeto de discussão e sobre a qual os homens de saber não tenham opiniões contrárias. Quando Hume explica, o diabo dá um toque. Tais conjecturas apontadas por Hume apresentavam o preconceito corrente contra todas as formas de metafísica de uma época, especialmente o Descartes, lembre-se dele, preparando o terreno para se plantar as sementes que frutificariam nas gerações seguintes, especialmente na filosofia contemporânea. Tendo como influência as preconizadas bases de observação e o método do raciocínio experimental tracejados por Bacon e Newton, Hume aplicaria o mesmo método à natureza humana, ao homem. Sendo, abre aspas, citação do Hume, evidente que todas as ciências têm uma relação maior ou menor com a natureza humana, sendo assim, em certa medida dependentes da ciência do homem, visto que são abrangidas pelo conhecimento dos homens e julgadas pelos seus poderes e faculdades. Tem-se revigorado a máxima de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Então, nós temos um recuo muito grande, um velho vinho colocado em uma garrafa nova, quando Platão e Aristóteles, especialmente Platão, refuta os sofistas devido a eles terem um ponto de vista extremamente materialista, né, preocupado apenas com a sociedade e egoísta, claro, sem uma busca sincera e honesta, imparcial, com relação à essência de todas as coisas, a justa medida de tudo, a verdade absoluta. Então o homem se torna a medida de tudo e também o ponto relativo, a âncora que ia prender tudo. Então, depois de tudo que foi apontado por Platão, especialmente, e Aristóteles, novamente nós recuamos para o ponto de vista relativista dos sofistas. Como posso conhecer? Apontando para as ciências mais abstratas como a matemática, a filosofia natural e a religião natural, Hume está certo de que um aperfeiçoamento na extensão do entendimento humano poderia aprimorar ainda mais tais saberes. Não é possível prever que transformações e aperfeiçoamentos poderíamos realizar nestas ciências se tivéssemos um conhecimento perfeito da extensão e da força do entendimento humano e pudéssemos explicar a natureza das ideias que empregamos e das operações que realizamos no nosso raciocínio. Então, o iluminismo é caracterizado pela desconfiança e até mesmo rejeição da religião ou da metafísica, da possibilidade de conhecer a verdade absoluta como sendo uma ciência aplicável, e uma confiança muito grande com relação ao homem, que é extremamente falível, limitado, cheio de defeitos e patético. Sentando toda a possibilidade de conhecer na experiência e na observação, Hume irá denominar a totalidade dos conteúdos na mente de percepções, dividindo-as em duas espécies, as impressões e as ideias. Abre citação, todas as percepções do espírito humano reduzem-se a duas espécies distintas que denominarei impressões e ideias. Diferença entre o sentir e o pensar. Enquanto as primeiras penetram nossa mente com mais força e violência, e nesta designação incluo todas as nossas sensações, paixões e emoções quando fazem o seu primeiro aparecimento na alma, e por ideias entendo todas as imagens tênues das impressões nos nossos pensamentos e raciocínio.
sendo uma função consequente à outra, relacionadas à ordem e à sucessão temporal com que estas se sucedem na diferença. Assim temos a diferença humiana entre o sentir e o pensar. O sentir é a primeira aparição e o pensar seria uma ruminação do pensamento, a qual será o alicerce fundamental de toda a filosofia do Gordão da Escócia. Refutação das ideias inatas. Então lembre-se que os filósofos da escola empirista, eles vão se opor contra o pensamento cartesiano de Descartes, especialmente contra as ideias inatas que davam crédito que no âmbito filosófico provavam a existência de Deus. Apesar de que o Hume tem certa coerência, certa razão, e a prova da existência de Deus, ela não se resume, ela é muito insuficiente na plataforma da razão, do conhecimento experimental, do conhecimento teórico. A prova de Deus precisa ser experimentada. Se Deus existe, podemos experimentar. O Hume vai colocar questões muito interessantes que elas vão ser florescidas e respondidas no Vaishnavismo, que a gente vai apresentar posteriormente. Após ter dividido e organizado as funções primárias do pensamento, o filósofo dedica-se a lançar-se contra a teoria do inatismo, afirmando a existência de uma forte conexão entre as impressões e as ideias, sendo que o conteúdo da nossa mente impreterivelmente passou previamente por nossos sentidos. Citação do Hume: para dar a uma criança a ideia da cor escarlate ou alaranjada, do doce ou do amargo, apresento-lhe os objetos, ou, por outras palavras, transmito-lhe estas impressões, mas não chego ao absurdo de tentar produzir as impressões despertando as ideias. Ao aparecerem, as nossas ideias não produzem as impressões correspondentes e nós não percebemos qualquer cor, nem temos qualquer sensação pensando simplesmente nelas. Por outro lado, constatamos que qualquer impressão, seja da mente ou do corpo, é sempre seguida de uma ideia que se assemelha, sendo diferente dela apenas nos graus de força e vivacidade. Dessa forma, Hume critica a teoria inatista, levando todo o conteúdo do nosso conhecimento para a plataforma sensível do contato direto dos sentidos com os seus respectivos objetos, para posteriormente, e somente posteriormente, estes chegarem a ter repouso na mente como nossas devidas ideias. Será então que é só a matéria que podemos conhecer? Nosso amigo aqui ficou devastado com essa possibilidade. Chutando o traseiro do gordão David Hume. São extremamente pertinentes tais teorias quando estas tratam dos elementos materiais. É lógico, em relação às cores, sabores, que são estritamente capturados pelos sentidos, o mundo sensível, o mundo ao nosso redor, as teorias dele são bastante razoáveis. Mundo esse que pode ser capturado por nossa sensibilidade e que estão à nossa volta, mas o que realmente causa intriga é quando nos referimos a coisas abstratas, porém universalmente palpáveis, como nossos sentimentos, quando falamos das virtudes tais como a verdade, a justiça, a compaixão, etc. Será que é preciso ter primeiro a impressão do que é o amor para podermos retê-lo em forma de ideia nos conteúdos de nossa mente? Será que é somente após eu ver um rapaz beijando uma garota, ou uma mãe afagando docemente seu filho, é que eu vou ter uma impressão do que seja amor, ou posteriormente sua correlata ideia?
Será que eu já não senti amor já na infância ou mesmo na adolescência? Será que mesmo povos primitivos, que porventura não possuíssem uma noção profunda ou sofisticada de justiça, eles aplaudiriam e elogiariam a atitude de uma criança de 5 anos sendo estuprada e morta? Qual ser humano sadio e íntegro se regozijaria com tal ato? Será a ideia de Deus, a ideia de um ser infinito e ilimitado, como sendo a base causal e emanente de todos os fenômenos, independente de eu trabalhar com essa explicação existencial ou não? Será que mesmo a criança ou mesmo aborígenes já encontraram em si os pensamentos para tal possibilidade? Será que mesmo os povos indígenas, mesmo aqui no Brasil, eles falam de Tupã e outros fenômenos ou astros relacionados a algo causal, algo divino? Então, aqui a conclusão dessa nossa sexta parte, parte 1, vai ter que ter uma parte 2, porque o pensamento do Hume é muito vasto e especialmente importante para a gente entender a contemporaneidade, né? Ele conseguiu ilustrar o avanço de Kali Yuga em palavras, em filosofia. Então, nessa segunda parte a gente vai falar sobre a lei de causa e efeito, que era a lei que provava a existência de Deus na Idade Média e na modernidade, especialmente para os racionalistas. Então a gente vai tratar sobre isso, né, de Hume e a lei de causa e efeito, na próxima aula. Mas para quem quiser, eu tenho uma videoaula já pronta falando sobre o David Hume. Eu vou deixar aqui, é só vocês clicarem e quem quiser pode acompanhar. Com o intuito de acompanhar como a discussão sobre o conhecimento se desenrolou no Ocidente e como este fracassou na tentativa de conhecer o absoluto e o imperecível, iremos passar adiante com o intuito de averiguar as ramificações da teia que constitui nossa genealogia no Oeste. Ao lado de John Locke e George Berkeley, David Hume compõe a famosa tríade do empirismo britânico, sendo considerado um dos mais importantes pensadores do chamado iluminismo escocês e da própria filosofia ocidental. David Hume opôs-se particularmente a Descartes e às filosofias que consideravam o espírito humano desde um ponto de vista teológico-metafísico. Assim, David Hume abriu caminho à aplicação do método experimental aos fenômenos mentais. Sua importância no desenvolvimento do pensamento contemporâneo é considerável. Teve profunda influência sobre Kant, sobre a filosofia analítica do início do século XX e sobre a fenomenologia, a escola de Merleau-Ponty, até chegar em Heidegger. Para nós, Hume é um dos grandes marcos do recuo do homem na tentativa de conhecer o em si, descambando para um ceticismo radical de grande expressão lógica, mas que acaba apenas encarcerando o homem em suas próprias ilimitadas faculdades. Srila Prabhupada, que trouxe o conhecimento completo sobre a verdade absoluta para o Ocidente. Ki Jai. Então, muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência. Sei que é bastante extenso, mas o conteúdo é muito importante. Nós continuamos em mais algumas videoaulas. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!